Shalom, shalom, Shabbat shalom, meus amados irmãos e irmãs aqui do canal Teshuvah Total. Mais uma vez é uma honra estar aqui com os irmãos, uma honra estar aqui contribuindo, né, compartilhando com os irmãos aqui e recebendo dos irmãos, né, esse momento, né, de a gente estar estudando as Escrituras, né, a Santa Torá. Sou muito grato ao Eterno, mais uma vez, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de nós estarmos aqui, reunidos em famílias, louvando ao Eterno, celebrando mais um Shabat que o Eterno separou para mim, para você, para nós, para este canal, para que nós pudéssemos estar divulgando, propagando, semeando a boa semente. E você que está aqui conosco, você é a boa terra em que a semente da Torá está sendo lançada e no tempo oportuno ela vai germinar, ela vai florescer, ela vai crescer, né? Crescer, vai florescer e vai dar os bons frutos no tempo devido, né? E assim esse ciclo vai se renovar, ele vai se multiplicar por vezes e vezes e vezes, até que o Eterno alcance todos os corações, né, que ele já, de antemão, ele já separou, ele já determinou, né, e temos que agradecer em todo momento pela dádiva que o Eterno nos dá de nós estarmos aqui, primeiro em vida, né, e também da graça que ele nos deu, essa hesed que ele nos deu, de nós sermos alcançados pela sua palavra, para que nós pudéssemos aceitar, amar, né, a tua Torá, estudarmos a cada dia mais para podermos entender como podemos aplicar os mandamentos que hoje eles são factíveis a cada um de nós. É uma pergunta muito rotineira que as pessoas sempre nos fazem, né? Tô gostando de estudar a Torá, tô entendendo, nossa, maravilha, eu tô apaixonado na Torá, mas eu ainda não consigo entender. Eu tenho que guardar os 613 mandamentos. Então, por isso que esse canal é importante, por isso que os Morim que se dedicam neste canal, né, sobre a tutela e sobre a liderança do Moré Marcos Felipe, estão aqui dispostos, entregando, fazendo aí as suas, podemos chamar aqui de terumot, né, cada um entregando o seu melhor daquilo que possui, daquilo que tem, né, com um coração muito ávido em fazê-lo, para que os irmãos possam compreender, né, um pouco melhor sobre como fazer isso, né, de maneira leve, simples, sem imposição, sem legalismo, sem religiosidade, sem religiões atreladas, né, sem um sistema religioso atrelado aqui, para que vocês possam desfrutar do melhor daquilo que nós recebemos por meio do nosso mestre Yeshua, né? E então a gente entendendo isso, nós conseguimos compreender, estudando a Torá por meio das parashot, né? Por meio das porções, por meio dessa oportunidade do Shabbatot, onde nós nos dispomos a estar aqui servindo a cada um de vocês, aqueles que estão aqui, aqueles que infelizmente não puderam estar aqui assistindo neste momento, agora, este vídeo, mas que assistirão em outro momento, em momento oportuno, né, e que estarão presentes conosco aí, entendendo um pouco mais. Como eu faço para observar a Torá? Guardo os 613 mandamentos ou não? Nós sabemos que dos 613, das 613 mitzvot, né, dos 613 mandamentos, é impossível que um ser humano observe todos eles, até porque o compilado são 613 na totalidade, mas existem mandamentos específicos para cada um de nós, seja na questão geográfica, seja na questão de autoridade, seja na questão de gênero, seja na questão de idade, seja na questão de posição social, né? Enfim, seja na questão de propriedade. Nós aprendemos aqui, né, no canal Teshuvah Total sobre todos os mandamentos e as suas aplicações, né? Nós entendemos como devemos fazer,
de que maneira fazer. E hoje, não diferentemente, né, nós vamos estudar aqui mais um trecho extraordinário, né? A Morá Kessia ontem trouxe assim um estudo abençoadíssimo, né? Algo assim extraordinário, assim como os demais Morim também o fazem, e eu tenho a maior honra e prazer de estar aqui dividindo esse espaço desse Shabat com essa amada Morá, que assim me ajudou muito no período que eu estive enfermo, com a questão da enfermidade da... Esqueci até o nome aqui da enfermidade, meu pai. Do TAG, né, do transtorno de ansiedade generalizada. Meus irmãos, vocês não fazem ideia como a Mora Kessia, ela me abençoou, ela me ajudou, né, ela intercedeu pela minha vida, né, nas tefilot, em orientações daquilo que ela já tinha experimentado, daquilo que ela já tinha enfrentado, me dando assim dicas que foram assim para me tirar mesmo da crise que eu estava. Eu não conseguia entender por que eu estava naquela crise, né? E depois eu fui começando a entender que foram um acúmulo de coisas, a questão de eu ser muito esponja, de querer absorver a dor do outro de maneira literal, querer tomar o problema do outro para mim. E, infelizmente isso me trouxe um agravo muito grande. E a Moraquécia, ela foi assim, de fato um malar de Hashem, né? Foi de fato uma enviada, né? Um instrumento preciosíssimo da parte do Eterno, de Adonai, para me abençoar. Foi uma brahá assim extraordinária, né? Então eu quero deixar aqui registrado o meu carinho, o meu amor, minha gratidão pela vida da Moraquécia, que assim me abençoou demais, 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 demais. Eu com palavras eu vou estar cometendo um erro aqui, uma falta muito grande, né? Mas o Eterno conhece o meu coração. Eu já externei isso para ela também, mas também com palavras eu não vou conseguir assim chegar no nível, né? Então essas são as benesses, né? Os benefícios que nós temos aqui de ter acesso aos Morim. Então, Baruch Hashem por isso. A Marrakech é uma pedra assim preciosíssima, preciosíssima. E eu falo isso com muita propriedade e com um coração muito grato na vida da Marrakech. Para quem não sabia disso, agora sabe, né? Esteja aí orando pela vida dela, né? E nas suas tefilot, nas suas rezas aí pela vida da Marrakech, porque é uma pessoa muito preciosa, com um coração. Irmãos, vocês não fazem ideia que coração generoso, que coração bondoso, né? Então, assim, é uma honra para mim. De fato, o Eterno conhece a sinceridade do meu coração. É uma honra, de fato, estar aqui dividindo esse espaço com ela. Baruch Hashem, Moraquécia, gratidão, amo a tua vida, mais uma vez. Irmãos, então hoje a gente vai dar sequência aqui ao estudo, né, nessa dobradinha, né? Dobradinha no bom sentido, das parashut, né? Tazria, Vemetzorah. Então a gente vai dar sequência aqui, que o Eterno ele abra o nosso entendimento, que o Eterno ele abra o nosso coração, que o Eterno retire toda e qualquer distração, todo e qualquer empecilho no nosso entendimento, na nossa, na nossa capacidade intelectual, de tudo aquilo que porventura a religião ela entra como uma pedra no meio do caminho, seja removida essa pedra e que nós possamos caminhar por um caminho que já foi planeado, por um caminho que já foi de fato preparado, asfaltado, enfim, completamente nivelado pela vida de Mashiach, para que nós pudéssemos estar aqui hoje recebendo essa porção extraordinária. Então que o Eterno abra os nossos olhos, que o Eterno de fato aguce a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato, que os nossos sentidos estejam completamente entregues aqui neste momento, para que a gente possa experimentar algo extraordinário por meio da tua santa Torá, Hashem. Em o nome de Yeshua. Amém. Abençoa a vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui conosco, seja agora online, ou seja depois offline, em momento oportuno. Abençoa a vida dos Morim, abençoe a vida
do Moré Marcos Felipe, de toda a sua família, de todos os familiares, de toda a família dos demais Morim, em o nome de Yeshua. Amém. Então vamos lá, irmãos. Vamos dar sequência aqui. Eu sem querer eu apertei aqui o botãozinho de pause. A gente deve ter travado para vocês aí por um momento. Peço perdão. Então essa é a porção de hoje, né? Porção que a gente está dando sequência aqui nessa junção aí, né? Nesse plus aí de Tazria e Metzorah. Tá aí uma imagem, né? Deixa eu pegar aqui já de uma vez o laserzinho. Tá aqui já a imagem de um homem acometido por Tsaraat, né? Aqui as pessoas, né, incomodadas com ele, preocupadas, né, com medo. E aqui tentei trazer de uma forma que retratasse aqui para vocês, né, o que a Torá deixa para gente ali de informação que os sábios dizem que uma pessoa cometida de Saraat, ela não é uma pessoa leprosa, né, mas é uma pessoa que escama, tem umas escamas, né, brancas, né, uma casca branca, a pele, ela como se ela tivesse enrugada como se fosse uma serpente, né, com uma escama branca, né, ou seja, uma pele escamada. E essa pessoa, ela é isolada do meio do arraial, né. Então essa porção, pessoal, ela vem logo após o ensino, né, da Kashiruta. Essa porção é uma porção que vem não imediatamente, né, mas bem próximo, né, da Kashiruta, que é a alimentação adequada, é a alimentação lícita, é a alimentação permitida. Para mim soa como uma redundância, como um pleonasmo. Por quê? Porque as escrituras, a Torá nos diz que a alimentação, de fato, é aquilo que é permitido, aquilo que é lícito. O que não é lícito não é alimentação, é transgressão. Nós só podemos ingerir, nós só podemos nos alimentar daquilo que é lícito, daquilo que é permitido. E por ser permitido, isso é uma alimentação. Caso contrário, não é alimentação, de acordo com a Torá. Ok, irmãos? Então, essa porção, né, essas porções que vão trazer sobre essa questão da enfermidade na pele, no corpo, né? E que depois, mais à frente, nós vamos ver também que essa mácula ela pode contaminar também o ambiente. Enfim, Metzorah. E tá aí essa ilustração, né, desse homem aqui, branco, representando aí, trazendo para gente uma ideia ilustrativa de como era uma pessoa acometida por Tsaraá. Na porção Metzorah, a gente já vai ver mais à frente. Deixa eu colocar aqui mais aberto para que os irmãos possam entender, né? O texto vai dizer, né? Este será o ensino, né? Esse é o ensino, não é a lei, como muitos colocam. Torat, Torat ou Torat, né? Esse é o ensino, essa instrução. Eu costumo usar muito como instrução, direcionamento, né? Torat, Torá. Então, este é o ensino concernente à pessoa afligida com Saraata. No dia da sua purificação, ela será será levada ao Cohen, né? Ela será levada ao Cohen, ao sacerdote. Então essa porção, como eu já falei, ela vem na sequência, né? Nós vamos estudar sobre Kashrut no capítulo 11, e agora nós entramos no capítulo 14, onde vai falar sobre Metzorah, que é a pessoa cometida pela mancha, pela mácula, pela enfermidade no corpo, na pele, em toda a sua
que é o maior órgão do corpo humano, tá? Para quem não sabe, o maior órgão do corpo humano é a pele, é o revestimento que nós temos no nosso corpo, né? Que cobre todo o nosso corpo, é o maior órgão do corpo humano. Então, é, logo depois da Kashrut, que é o examinar do que se deve comer, do que é permitido comer, do que é a nossa alimentação, do que deve ser a nossa alimentação, né? Antes de colocar, então, qualquer coisa na nossa boca, de dizer, né, que, opa, isso é um alimento para mim, a gente precisa investigar, entender, saber de onde veio, como veio, de que forma, né? Então a Torá, ela quer ensinar que nós devemos ser sempre assim, né? Nós devemos ser assim também em relação ao que falamos, porque é mais importante ainda, né, examinar o que nós falamos do que o que nós comemos, porque a comida é mais fácil a gente examinar, né, o que é ou não é alimento. Agora o que nós falamos, né? Porque o comer, pessoal, irmãos, o comer, ele somente diz respeito a nós mesmos. Só ao que nós fazemos. Nós escolhemos o que vai entrar pela nossa boca. Então, o comer, ele só diz respeito a nós mesmos. Somos nós que somos responsáveis direto, único e exclusivamente, pela alimentação. Ah, não, mas o fulano de tal lá na minha casa. Não, gente, por favor. Aqui não é imposição de nada, não. Aqui é ensino apenas, ok? Obviamente que é o Ruach HaKodesh, né, que vai trazer esse entendimento para você, ele que vai confirmar isso no teu coração, assim como está dizendo lá em João, né, em Yohanan, capítulo 14, salvo qualquer engano da minha memória, que vai dizer que o mover de Hashem, né, o Ruach HaKodesh, o Ruach Elohim, como esteja escrito lá, vai dizer que ele veio para convencer o homem da transgressão da Torá, da aplicação da Torá e do resultado da aplicação da Torá. Em outras palavras, do pecado, da justiça e do juízo. Então não somos nós do canal Teshuvah Total que vai ou não convencer ou impor a você que está do outro lado aí da telinha a comer ou não algo, ou a se abster ou não de algo em seu cardápio, ok? Então, já o falar, irmãos, ele é mais complexo, porque o falar, ele não envolve apenas você ou eu que irei ali me alimentar de algo, né, que terei um cardápio, mas o falar, ele envolve quem fala, quem ouve, de quem está sendo falado, ou das pessoas que estão sendo faladas. Então, o falar, né, que aí nós estamos trazendo aqui um entendimento acerca da Lashon Hará, que é conhecido como maledicência, ou língua do mal, ou língua má, ou fofoca, o que quer que seja. É quando nós estamos dispondo do nosso tempo, da nossa boca, que deve ser para abençoar, né? Deve ser para poder liberar palavras de bênção ou de correção, mas para a pessoa diretamente. Não no cantinho para tentar manipular a opinião alheia, né? Ou para tentar macular a imagem de outrem. Né? Não. Então essa doença, né, chamada Metzorá, que é uma nomenclatura dada àquela pessoa que foi acometida por Tsaraat, né? Que é a ferida, que é a chaga, que erroneamente é traduzida aí por lepra, mas enfim. Porém, né, ela nada tem a ver com lepra. Nada a ver com lepra. Lepra deixa a pele vermelha e ela vai fazendo. Qual que é o nome? Ela vai necrosando. Né? A lepra vai necrosando as partes do corpo e como aquele corpo ele entra em necrose, ele vai ressecando, vai parando, né? Vai parando, cessando o, o sangue, né? De jorrar, de pulverizar ali. Tem uma outra palavra que me fugiu a memória.
e aí vai acontecendo aquele processo de necrose, e aí aquele membro, aquela parte do corpo, ela acaba, se não cuidada, obviamente, né, vamos dizer, num estágio antigo, num tempo antigo, ela vai cair nos pedaços, ok? Então não é lepra, erroneamente é traduzido por lepra, a lepra é vermelha, vai necrosando e tal. A tsaraat, na Metsorá no caso, que é a pessoa cometida de tsaraat, a tsaraat, ela é branca, esbranquiçada, ela é escamosa, né? Então é totalmente diferente, pessoal. Não tem nada a ver, ok? Então, apesar de ser uma doença, são doenças que atingem a pele, né? Uma, ela é espiritual, né? No sentido do entendimento e cultural, né? É uma doença que acontece por meio daquilo que foi gerado de dentro para fora. E aí aquela pessoa é cometida por essa doença que ela vem por uma espécie de castigo, ok? Então, os efeitos são completamente contrários na pele entre a lepra e aí a Metsorá ou Tsaraat, como queira chamar, no sentido amplo ou no sentido objetivo dessa enfermidade, tá bom? A lepra ela fica vermelha e vai escurecendo, tá, gente? A Metsorá, a Tsaraat, ela fica branca. Então, essa seria o paralelo mais, o contraste mais adequado. Então, a própria palavra traduzida como leproso, então, na verdade, ela significa o que faz da boca sair o mal. Essa palavra leproso não tem nada a ver com Metsorá, que é o que faz da boca sair o mal. Da mesma escreve da mesma forma de Motsirá, né? Então, a Tsaraat, pessoal, é uma doença bíblica. A consequência dela, como eu já falei, está ligado a Lashon Ará. A Lashon Ará, ok? Então, pessoas que usam do benefício da fala, o dom que o Eterno deu da fala, para falar mal, usando a sua língua para falar mal, para poder blasfemar, para poder macular a imagem do teu próximo, ok? Tá aqui então as letras, né? Men, Sab, Resh e o Ain. Aqui a palavra Saraat, tá? Aqui em cima é Metsorá, aqui é Saraat. Então, Levítico 14, versículo 1, né? Vai dizer: Adonai disse a Moshe, né? Vai daber Adonai ou Hashem a El Moshe lemor. Este é o ensino concernente. Deixa eu usar o laserzinho aqui. Este é o ensino concernente à pessoa afligida com Tsaraat no dia de sua purificação. Ela será levada ao Cohen, ao sacerdote. E o Cohen, que é o sacerdote, né, sairá do acampamento e a examinará ali. Se ele vier, se ele ver, né, que as feridas da pessoa afligida com Tsaraat foram curadas, e aqui a gente já pula lá para Bamidbar, né, para Números, capítulo 2, versículo 1. Mas aqui deixa eu só fazer aqui uma conexão para que você possa entender. Veja que quem está analisando se a pessoa ela está ou não acometida, afligida, ferida com Tsaraat, não são médicos. É o sacerdote, é o Cohen. Porque, como eu falei na introdução, essa ferida, essa doença, ela não tem nada a ver de enfermidade causada por vírus, fungos, bactérias ou qualquer que seja o problema. Por micro-organismo. Não tem nada a ver. Quem tem que investigar e verificar toda a condição física da pessoa cometida com Tsaraat é o Cohen, é o sacerdote. É ele que vai verificar se de fato
essa pessoa ela foi cometida com tsaraat, conforme diz a, a, a Torá, né? A instrução, o ensino acerca da Metsorá que nós estamos avançando. Então vamos lá. Bamidbar, capítulo 12, versículo 1. Vai contar sobre a história de alguém que foi movido, que foi ferido com Saraat. Então aqui vai dizer, vai contar sobre Miriam e Aharon começaram a criticar Moshe. Começaram a falar sobre Moshe Rabbeinu por causa da mulher a Cushita, né? A Cushita, com quem ele havia se casado. Então Miriam e Aharon, eles começaram a criticar, a falar mal, a ir contra Moshe Rabbeinu por conta da mulher Cushita com quem ele havia se casado. Eles disseram, eles quem? Miriam e Aharon. Será verdade que Adonai tem falado só por meio de Moshe? Olha só, irmãos, o que é, né? Não é apenas falar, nossa, Moshe casou, né, com uma cuxita, né? Moisés casou com uma cuxita. Ah, eu se fosse Moshe não teria casado com ela, não. Não é apenas isso. Eles colocaram o fato de Moshe ter casado com a mulher de cuxita, né, com a autoridade. Nossa, eu fiz errado aqui, ó. Peraí. Pronto, paguei. Com a autoridade de Moshe. Começaram a criticar ele pelo fato de ele ter casado com uma mulher cuxita. E aí começaram a dizer: ué, será verdade mesmo que a Adonai só fala com ele? Será que é só por meio mesmo dele que... Será que tem coisa errada aí, não? Será que o Moshe realmente é escolhido de Adonai? Será que ele não tem falado também por meio de nós? Adonai, ouve-nos. Então, olha que coisa. Olha como que a Lashon Hará ela vai entrando, né? E aí o homem, Moshe, era muito humilde, mais que qualquer outro na terra. Qualquer outro. E aqui não está falando da terra onde eles estavam, não, pessoal. Aqui está falando do planeta Terra, Ha-Adamá. É do planeta Terra. É da terra ali onde eles estavam pisando, da onde o ser humano veio. É da onde o homem veio. Qualquer outro no planeta Terra, da Adamá. Moisés era muito humilde. Moshe Rabbeinu, né, o nosso líder, Moshe Rabbeinu, ele era muito humilde. Não teve nenhum outro homem que fosse tão humilde como ele, né? Pouco depois, Adonai disse a Moshe, Aaron e Miriam, pouco depois, Adonai disse para Moshe, para Aaron e para Miriam: vão, vocês três, à tenda do encontro. E os três foram. Adonai desceu em uma coluna de nuvem e permaneceu à entrada da tenda. Ele chamou Aaron e Miriam, e os dois se aproximaram. Ele disse: escutem o que digo. Quando há um profeta entre vocês, e aqui o ensino não é apenas para Aaron e para Miriam. Esse ensino aqui é para nós até os dias de hoje. Ok? Esse ensino aqui não é somente para Aaron e Miriam. Ele é para todo o povo israelita ao redor do mundo. Eu, Adonai, obviamente que eu estou lendo, não estou falando de mim, tá?
torno-me conhecido por ele. Então, quando há um profeta entre vocês, e aí a Torá, né, e o livro dos profetas vai nos ensinar quem são os verdadeiros profetas, tá bom? De Hashem. Não é, opa, eu me denomino profeta, né? Então, segue essa palavra que está escrita aqui, ó. Deus, né, o eterno Elohim, se torna conhecido por meio de mim. Não. A Torá, ela deixa bem claro quais são as características de um profeta do Eterno. Quais são as características? A primeira delas, a primeira básica delas, todo profeta do Eterno é cumpridor da Torá. Todo profeta do Eterno segue a Torá. Todo profeta do Eterno orienta o cumprimento da Torá. Então, se você quer saber quem é profeta do Eterno, comece por essas três características. Cumpre Torá, ama a Torá, orienta a observância da Torá. Se não tiver um dos três, irmãos, tenha certeza absoluta, não é profeta do Eterno. Não é profeta de Hashem, não é profeta de Adonai. Ué, são três? Não, calma. São três formas diferentes de falar do mesmo soberano e absoluto Elohim. Ok? Só que cada pessoa que está nos ouvindo aqui, tem muitas pessoas diferentes nos ouvindo, né? Para quem não sabe, também pode considerar aí Deus, tá? Para aqueles irmãos que estão adentrando, o primeiro vídeo que está assistindo é esse, tá bom? Nós estamos falando, você talvez conheça como a palavra Deus, mas só que esse Deus que você diz aí, ele tem um nome, tá bom? Esse tetagrama aqui, ó, essas 4 letrinhas aqui, ó, que eu estou riscando agora de vermelho aqui na tela, é o nome, tá? Do Elohim, que você chama de Deus, ok? E para seguir esse Elohim, que às vezes nós não pronunciamos esse nome, tá, irmãos? Para você que está chegando hoje aqui, caiu de paraquedas, esse tetagrama aqui, nós do canal Teshuvah Total, pelo menos nós do canal Teshuvah Total, a gente não costuma pronunciar esse nome, tá? Nós chamamos de Adonai, de Hashem, ou Elohim, ou mesmo tetagrama Yud-He, Yud-He, Vav-He, tá ok? Então o Eterno está dizendo, ó, escutem o que digo, mais uma vez, não é apenas para Arão e Miriam, tá bom? Ou Maria, não sei porquê, no chamado Antigo Testamento, né, que é o Taná, as pessoas traduziram como Miriam, ou Miriam. Já no chamado Novo Testamento, que são os escritos nazarenos, ou algumas pessoas conhecem também como Brit Hadashah, colocam lá como Maria. Mesma coisa, no chamado antigo eles colocam Jacó, no novo eles colocam Tiago. Não faz muito sentido, né? Essa deturpação, essa influência que coloca que a religião impõe ali na tradução das escrituras, que confunde a mente das pessoas, infelizmente. Em vez de ser facilitador, acaba sendo complicador. E quando você fala da verdade para as pessoas ficam achando que nós estamos falando mentiras, né? E inventando coisas. E aí por isso que nós fazemos uso aqui dos textos em hebraico para poder esclarecer para os irmãos, né? Menos investigadores, né? De que são as mesmas palavras, os mesmos nomes, enfim. Então, mais uma vez, não foi apenas para Maria e Arão, ou Miriam e Arão, Arão e Miriam, Aharon e Miriam, né, que o Eterno está dizendo. Ele está dizendo para todos nós, israelitas, né, naturais e enxertados. Quando há um profeta entre nós, entre vocês, né, o Eterno dizendo, torno-me conhecido por ele em uma visão, falo com ele em um sonho. São as formas que o Eterno usa para poder falar com os profetas. No entanto, não é dessa maneira com o meu servo Moshe. Veja que coisa extraordinária que está acontecendo aqui. Ele é o único fiel em toda a minha casa, meu pai. Ele é o único fiel. Então veja, de todos, né, dos mais de 3 milhões que tinha ali de israelitas,
naturais enxertados. O Eterno está dizendo que ele era o único fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, diretamente. Não é através de visão, né, de arrebatamento, de tirar a pessoa do sentido natural e ampliar a visão sobrenatural dessa pessoa para que ela pudesse ver. Não, não é dessa forma. Ou então, através de sonhos, a pessoa está dormindo, o Eterno visita ela e mostra para ela coisas extraordinárias do que deve ser feito. Como não, 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 não. Ele está dizendo que para Moshe Rabbeinu, ele fala claramente como eu estou falando com vocês. E Moshe o escuta, ou o escutava, né? No caso, nós já estamos num tempo posterior, né? Então o Eterno está dizendo, naquele momento, né? Eu falo de forma clara, não por meio de enigmas, né? Não, ele vê a imagem do Eterno. Isso é tão extraordinário que fica até difícil da gente conseguir imaginar. Como que Moshe consegue enxergar aquele que é o todo? É algo assim sobrenatural, algo assim inenarrável, inexplicável, algo. Nós só cremos porque está escrito na Torá. Caso contrário, seria impossível crer numa coisa dessa, num trem desse. Porque não dá para você imaginar o sobrenatural, o eterno, o dono de todas as coisas. A existência está nele. Como que era possível Moshe conseguir enxergar isso? E ele continua. Por que vocês não têm medo de criticar o meu servo Moshe? Primeiro, olha como que é extraordinário que o Eterno faz. O Eterno chama eles e faz uma introdução. Vocês respeitam profetas, porque eu sei que vocês respeitam os profetas. Então escuta uma coisa que eu vou dizer para vocês. Quando o profeta está no meio de vocês, eu me torno conhecido por ele por meio de visão ou sonho. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Que com Moisés, que é o irmão de vocês, o patamar é outro, o nível é outro. Com ele eu não mando recado. Eu não uso de artifícios do meu poder. Eu me apresento a ele. Eu falo face a face com ele. E ele me enxerga. Obviamente, irmãos, que nós sabemos que ele não enxerga a totalidade do Eterno, porque o próprio Eterno disse que se ele enxergasse, ele seria consumido, ele seria devastado, porque o corpo dele não suportaria tamanho. Deixa eu achar uma palavra mais suave aqui para que os irmãos não entendam errado. Né? Mas vou falar dessa forma, a Shekinah, né, do Eterno, a glória, né, a manifestação do Eterno. Né? Então, assim, deixa eu só ver se está tudo certinho, se está gravando, se eu estou aparecendo, estou. Maravilha. Aí o Eterno disse, ele é o único fiel em toda a minha casa. E olha, como vocês não têm medo de criticar o meu servo Moshe, esse único, exclusivo aí que eu estou me apresentando, falando face a face, aquele que tem um diálogo direto comigo, como vocês não têm medo de criticar o meu servo Moshe? Eu fico imaginando, irmãos, como deve ter ficado o corpo de Aaron e Miriam naquele momento. Eu fico imaginando a ansiedade que foi gerado neles ali naquele momento. Como que eles devem ter ficado tremendo, desesperado de medo naquele momento. E aí continua. A ira de Adonai acendeu-se contra eles e ele foi embora. Aquela presença, aquela nuvem, né? Que é só para vocês entenderem, né? Aqui, ó. A nuvem, né? Obviamente que não era o Eterno, era uma nuvem, a coluna de nuvem, né? E quando diz que ele desceu, irmãos, é a teofania, né? É a manifestação dele que aconteceu por meio da nuvem, não é o próprio Eterno.
Até porque o próprio Eterno vai dizer que ele só apareceu para Moshe. Só para Moshe que ele falou face a face. Aqui ele está usando um artifício, né? Uma teofania. Contudo, quando a nuvem foi removida de cima da tenda, Miriam foi acometida por Tsaraat, tão branca quanto a neve. Aharon olhou para Miriam e ela estava tão branca quanto a neve. Então veja que Miriam foi acometida de Tsaraat. Aharon não. Aharon, pelo que dá a entender aqui, Aharon ele foi um ouvinte, ele estava ouvindo, ele estava emprestando o seu ouvido ali, né? E também por conta da autoridade que ele tinha. Então Miriam foi acometida ali de Tsaraat. Aharon disse a Moshe, agora ele já se posiciona, né, de uma forma já com respeito, né? Porque o mover do Eterno está sobre Moshe. Ele já entendeu o recado, já entendeu o que o Eterno disse, ele já se posiciona. Ó, meu Senhor, por favor, não nos castigue por essa transgressão que nós cometemos de maneira tão idiota, tão tola, tão, como diz aqui, né, na minha terra aqui, tão besta, tão idiota, tão sem noção. Por favor, não a deixe como um natimorto. Isso aqui é interessante, isso aqui, pessoal. Porque a pessoa cometida com Tsaraat, ela era considerada um natimorto. Era como se fosse uma pessoa morta em vida. Ela não teria mais vida social e não teria mais vida cultual. Ela não poderia mais cultuar o Eterno, não poderia entrar ali na tenda, na presença do Eterno, ou se apresentar ao Eterno em oferta, em qualquer coisa que seja. Porque ela agora, cometida de Tsaraat, ela era um natimorto, um morto-vivo. Ou seja, ela seria apenas uma observadora de todas as coisas. Não poderia participar de nada. Seria apenas um observador. E ele continua, né? Não permita, né? Pedindo, implorando a Moshe que Miriam continuasse, permanecesse como uma morta-viva, com o corpo meio destruído quando sai do útero da mãe. Moshe clamou então ao Eterno, olha a humildade de Moshe. Ela foi ferida porque cometeu Lashon Hará contra ele. Ele ouviu a voz do irmão e imediatamente clamou ao Eterno. Ó Elohim, ó Elohim, imploro-te, por favor, cure-a. Por favor, cure-a. Veja a humildade de Moshe, então. Moshe vai lá e clama pela cura da irmã. Então aqui nós vemos, né, um exemplo da Metsorá, de uma pessoa que foi acometida com Tsaraat por conta da Lashon Hará. Por conta da Lashon Hará, ela foi acometida com a Tsaraat. Aqui em Telim, Salmos 39, versículo 2, vai dizer: eu disse, vigiarei o meu comportamento para não pecar com a minha língua. Porei uma mordaça em minha boca sempre que o ímpio me confrontar. Esse aqui seria o ideal, né? O Eterno, não adianta a gente também dizer, mas eu não faço, eu não dá vontade, eu não. Gente, por favor,
com toda a humildade. A gente precisa de fato, né, domesticar as nossas emoções e a nossa impulsividade, porque a nossa língua constantemente nos faz pecar. A nossa língua nos faz constantemente pecar. Porque nós falamos mais do que deveríamos falar. Né? E graças ao Eterno, né, que a Tsaraat, ela não tem acontecido mais, né? A Tsaraat não tem acontecido mais. Porque senão, irmão, seria uma epidemia de Tsaraat. Seria uma epidemia de Tsaraat. E aqui em Salmos 34, 13 ao 14, o versículo 15 vai dizer: quem de vocês tem prazer em viver? Quem deseja uma vida longa para ver coisas boas? Se assim for, mantenha sua língua afastada do mal e os seus lábios de conversas enganadoras. Desviem-se do mal e façam o bem. Busquem a paz e sigam-na. Busquem a plenitude de paz, a shalom, e siga ela e vá atrás dela. Então, se você tem prazer em viver uma vida longa, né, para ver coisas boas, tá aí o conselho. Mantenha sua língua afastada do mal e os seus lábios de conversas enganadoras. Mantenha-se afastado disso. Qual que é o motivo de você conversar com uma outra pessoa se não for para o bem? Né? Se não for para o bem, para quê? Você ficar conversando mal do outro só para poder satisfazer os desejos do seu coração? Nada. Você está criando doenças, você está alimentando câncer, você está alimentando doenças malignas no seu interior. Você está fazendo com que as células ruins se multipliquem. Então, por favor, isso é para mim, isso é para vocês. Nós precisamos desviar a nossa boca e a nossa língua do mal e das conversas enganadoras, da maledicência, da fofoca. Está aí a instrução do salmista para nós. Provérbios 10, 29 ao 32. Tinha que ter aumentado o outro lá atrás também para poder conseguir enxergar melhor. Vai dizer: opa! O caminho de Adonai é força para os retos, mas é a ruína daqueles que praticam o mal. O justo jamais será examinado, mas os ímpios não permanecerão na terra. A boca do justo expõe sabedoria, mas a língua do perverso será destruída. Os lábios do justo sabem o que é desejável, mas a boca do tolo conhece o engano. Então a gente sabe de fato quem é sábio e quem é tolo, através do falar ou do não falar, através do ouvir ou do não ouvir. O sábio empresta os seus ouvidos ou compartilha os seus ouvidos para ouvir o sábio, ou o angustiado, aquele que precisa de conselhos, aquele que está com o coração aflito. Não aquele que está com a língua afiada para falar o mal, para compartilhar a desgraça, ou contaminar o coração. Sabe, não empresta o seu ouvido para ser contaminado. Então, é no falar ou não falar, no ouvir ou não ouvir, que sabemos a diferença entre o sábio e o tolo.
Provérbios 6, 16 ao 23. Há 6 coisas que Adonai odeia, e a sétima ele detesta. Primeira, olhar altivo, superioridade, arrogância, soberba. Uma pessoa também é narcisista. Segunda coisa, língua mentirosa. Lashon Hará. Língua mentirosa, língua que fala o mal, língua que profere o mal. O Eterno detesta. O Eterno odeia. Para eu não sair fora daquilo que está escrito, né? Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa, coração que planeja maldade. Quinta coisa, pés que se apressam em fazer o mal. Pessoas que rapidamente, para fazer as coisas erradas, rapidamente aceleram, correm, né? Quinta coisa. Sexta coisa, a pessoa que fala falsamente, a falsa testemunha que mente com todo o fôlego, com todo o seu vigor, entrega a vida ali falando coisas. O Brasil tá cheio disso, né? O Brasil tá cheio disso. O que mais vemos, infelizmente, até na política. Infelizmente, vemos muito disso, pessoas falsas que rapidamente, na primeira oportunidade que dá, corre lá para poder falar com todo o teu fôlego, com todo o seu vigor, mentiras descabidas. É a sexta coisa que o Eterno odeia. E a sétima ele detesta. Quem semeia discórdia entre os irmãos. Aquela pessoa que semeia discórdia entre os irmãos. Se nós pararmos para analisar, essas 6 coisas aqui são coisas que semeiam discórdia entre os irmãos. Nossa, ficou feio demais esse trem aqui. Eu corrigi aqui, velho. As 6 primeiras coisas, não mudou muita coisa, não, mas tudo bem. As 6 primeiras coisas aqui, ó, são exatamente pessoas que geram, que criam, que alimentam, que fomentam discórdia entre irmãos. E não é irmãos de sangue propriamente dito. Ok? Eu digo da mesma mãe, tá bom? Mas são irmãos da mesma emuná, da mesma fé, da mesma tribo, da mesma nação, do mesmo povoado, enfim. O Eterno detesta, então, pessoas que praticam tais coisas. Olhar altivo, língua enganosa, mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja fazer o mal, maldade, pés que se apressam em fazer o mal, falso testemunho que mente com todo o seu fôlego, e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. O Eterno odeia e detesta essas coisas. E quem faz essas coisas aqui, irmãos, não tem paz não, não tem shalom não. Ué, ficou fora aqui, né? Deixa eu ver como que eu corrijo. Perdão, irmãos, eu não tinha visto. Pronto, assim. Ou melhor, deixa eu fazer diferente. Corrigir aqui, ó. Vou corrigir a minha câmera. Pronto, diminui ela aqui. Pronto, me perdoem, viu? Só agora que eu vi que estava cortando. Agora dá para os irmãos verem, né? Para os irmãos verem aqui, né? Deixa eu ver. Deu para ver. Mais uma vez, perdão, irmãos.
Pois lâmpada é o mandamento e a Torá é luz e caminho, vida, advertências de disciplina. Essa é a Torá. Baruch Hashem. A resposta gentil desvia a fúria, mas a palavra ríspida, ela provoca a ira. Deixa eu colocar lá em cima o texto, né? A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama insensatez. Os olhos de Adonai estão em todo lugar, contemplando atentamente, tanto maus quanto os bons. A língua amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso destrói a vida. Provérbios 15, do 1 ao 4. A ordem que ficou errada. Perdão, irmãos, mais uma vez. Provérbios 18, 20 ao 21. O coração se farta do fruto da boca, do que produzem os lábios, o coração se farta do fruto da boca, do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Então o coração ele fica satisfeito com o fruto da boca. Do que os lábios produzem é que o coração se satisfaz. A língua ela tem poder sobre a morte e a vida. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então, se nós usarmos a nossa língua para o bem, certamente teremos vida. E não apenas vida agora, como o Eterno já nos abençoou com ela, mas a vida eterna. Contemplando ali, vivendo e gozando do Olam Rabá. Olam Abá. Provérbios 21, 23. Quem guarda sua boca e sua língua, guarda a si mesmo da tribulação. Provérbios 26, 27 e 28. Capítulo 26, versículos 27 e 28. Perdão, irmãos. Quem abre uma cova cairá nela, e uma pedra voltará para aquele que a rolou. A língua mentirosa odeia suas vítimas, e a boca interesseira causa ruína. Olha a sabedoria de Salomão, né, nos abençoando aqui. Provérbios 31, 26. Quando abre a boca, fala na sabedoria, e Torá graça estão sobre a língua. Vê Torá Hesed. Vê Torá Hesed. E Torá graça estão sobre a língua. Deixa eu ver como que está aqui na tradução de Almeida. Vamos ver como que está essa tradução. Vetorat Hesed. Se a gente for traduzir ao pé da língua Vetorat Hesed, seria instrução, misericórdia, instrução, graça. Mas vamos lá, vamos ver como está aqui. Ó. Provérbios 31, 26. Quando ela fala suas palavras... Não, mas peraí, não está na versão Almeida. Deixa eu pegar a versão Almeida aqui. Que é a que todo mundo tem em casa. 31, 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Instrução da bondade. Olha que legal, né? Aqui, nesse momento, então, deixa eu ver se eu coloco uma outra cor aqui, para ficar mais fácil. Então, aqui nesse momento, a Almeida traduziu Torá como instrução, correto. Não tem esse Vzinho aqui não, deixa eu corrigir aqui, pessoal. Vocês vão achar que esse Vav faz parte. Não, o Vav não faz parte. É só a parte vermelha, tá, gente? Aqui, ó. Só essa parte aqui, Torá. Tá? Para quem não sabe, aqui está escrito Torá.
Só que aqui tá com Tzinho, né? Tá com Tavzinho ali no final. Que é a mesma palavra, tá, gente? Torá. Torá. E aqui, olha que coisa interessante, né? A Almeida também não traduziu. Meu pai, eu sou ruim demais nesse trem, gente. A Almeida também não traduziu isso aqui, ó, como misericórdia. Como, na maioria das vezes eles traduzem como misericórdia. Aqui essa palavra aqui, pessoal, para quem não consegue ler ali o hebraico, ó, aquela palavrinha ali, ó, hesed. Normalmente, Almeida traduz essa palavra aqui, ó, por. Ah, eu tô escrevendo em cima de mim, né? No meu. Deixa eu tirar minha face aqui rapidinho, pessoal, rapidinho. Depois eu volto eu de novo aí. Deixa eu achar onde que eu tô aqui. Pronto. Já volto aqui. Cadê? Voltei. Torá Graça. Em Jeremias 9, versículo 7 da Torá, né? E no versículo 8 das Bíblias cristãs, está dizendo: Sua língua é como flecha afiada. Mente com sua boca, dizem palavras agradáveis aos vizinhos, enquanto no íntimo conspiram contra eles. E aqui está aquela parte que eu falei para vocês, né? Tiago 1,26. Aqui está escrito em hebraico, né? O nome dele. Não é Tiago, né? Mas na tua Bíblia, na Bíblia cristã, vai estar escrito Tiago. Nas Bíblias que estão escritas em hebraico, vai estar Yaakov 1,26. Está escrito: alguém que se considera servo de Elohim, servo do Eterno, e não controla sua língua, está enganando a si mesmo. E seu serviço não vale de absolutamente nada. Aqui é interessante, né? A palavra serviço aqui, ó. E seu serviço não vale de absolutamente nada. Ficou pequenininho aqui, né? Nossa, ficou bem ruimzinho aqui. Vou arrumar aqui de novo. Eu tenho que aprender como que eu faço os
os desenhos aqui direitinho do, do retângulo e tal, para ficar bem legalzinho, para ficar bonitinho para vocês aí. Vou melhorar minha câmera aqui. Avodator, que tá aqui, né? Mas é a palavra avodat, né? Avodat, serviço. Mais uma vez, deixa eu recorrer aqui a Almeida, que eu quero muito ver como que eles colocaram aqui. Vamos lá, vamos lá. Tiago 1:26. Vamos ver. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Só que aqui, a Avodat não é religião. Aqui, na verdade, é prestação de serviço, é cultuar. É cultuar, adoração. É adorar o Eterno. A sua adoração não vale de nada. A tua prestação de serviço, a sua adoração não vale de nada. Eles traduziram como religião. Mas, na verdade, na minha opinião, o mais correto aqui seria adoração. Isso sim seria adoração, né? Não canções, não tem nada a ver. Ainda em Yaakov, capítulo 3, versículo 6 ao 9. Sim, a língua é um fogo. Um mundo de iniquidade. Ela está alojada entre os membros do nosso corpo e contamina ele por inteiro, incendiando todo o curso da nossa vida. Seu fogo é alimento pelo Guerrinom. Os seres humanos dominaram e continuam domesticando, né, todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Entretanto, ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e maligna, cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos Adonai, o Pai. E com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem do próprio Elohim. Como isso é possível? Então, a língua é um órgão complicado. Complicado. Mas se a gente dominar, se a gente alimentar o nosso interior, o nosso coração, se a gente se alimentar com a palavra do Eterno e colocá-la em prática, a gente vai ter domínio sobre a nossa língua. A cada dia mais e mais. Até chegar à perfeição. Até chegar à sabedoria. Que o Eterno nos conceda a sabedoria a cada dia. Em nome de Yeshua. Pelos méritos de Yeshua HaMashiach. Matitiarro, Mateus, capítulo 8, versículo 1. E desceu da montanha uma grande multidão do povo. E desceu da montanha e uma grande multidão do povo caminhavam atrás dele. E de repente um homem afligido por Tsaraat chegou e se prostrou para ele, dizendo: Meu senhor, se tu desejares, não poderia me purificar? Isso é extraordinário. E estendendo a sua mão, tocou nele, Yeshua, e disse: Eu quero, eu desejo, seja limpo. E ficou limpo da sua Tsaraat naquele momento. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Olha que coisa fantástica. Isso lembra também a gente daquele evento ali de Esther, capítulo 8, versículo 4, né, que o rei estende ali o cetro para ela, né, após ela entrar sem pedir permissão. Então, assim, a misericórdia, né, a bondade, a hesed, a graça de Hashem sobre a vida das pessoas por intermédio dos seus servos, né, os seus malachim. Versículo 4, e disse para ele Yeshua, veja, não conte para ninguém, apenas vá e seja examinado pelos olhos do... Olha isso aqui. Para você que eu digo assim, para as pessoas que dizem que Yeshua ele aboliu a Torá para criar uma nova religião,
Olha a ordem de Yeshua. Apenas vá e seja examinado pelos sacerdotes, pelos Kohanim, e apresente a oferta, o corban, o substituto, o novilho, né, que é ordenado na Torá para testemunho para eles. Lachem. Olha que extraordinário. Aí você pega um texto desse, igual eu já fiz, irmãos, e você vai dialogar com uma pessoa que te pergunta: ah, mas por que você segue a Torá? Você então nega Yeshua? De forma nenhuma. Ah, mas Yeshua, ele aboliu. Não aboliu. Matitiahu, capítulo 5. Não, mas tudo bem que dali é porque já se cumpriu, mas se já se cumpriu, como que existe ainda céu e terra? Não, mas porque antes dele morrer, ele estava debaixo do jugo da lei. É assim que eles falam. E depois que ele morreu e ressuscitou, o véu foi rasgado e o jugo da lei foi quebrado e ele não seguiu mais, ele aboliu a Torá. Quer dizer então que o Yeshua que eles seguem tem duas palavras. Faz sentido, irmãos, para alguém isso? Por favor. Se até a entrega dele, a morte dele foi conforme nos padrões, até no horário. Até no horário. No horário em que ele expirou, né, que ele faleceu, que ele foi morto, é o horário que a Torá diz que deve ser apresentado o Cordeiro. Seguindo todos os trâmites contidos na Torá, na instrução do Eterno. Mas há quem diga, há quem rejeite a Torá, não por inexistência dos textos, não por ausência de informações, mas por endurecimento do seu leve, do seu coração. Por endurecimento do coração. Porque essas pessoas são anomistas, rejeitam, né, são anti-Torá. Anomia seria sem Torá, né, no grego. São anti-Torá. Agora, se você quer se precaver da Tsaraat, não fale mal de ninguém. É o que está escrito. Mishnah. Quer se pre... Mas, Moré, não existe mais Tsaraat. As pessoas não ficam mais esbranquiçadas. Então eu não preciso mais me preocupar. Irmãos, entenda uma coisa. Essa doença, ela é uma doença da alma, do interior. Ela era exposta exteriormente, no exterior, mas ela está dentro e ela é exposta. Ah, hoje em dia ela não é exposta mais, mas quem te disse que uma pessoa cometida de Tsaraat, ela não tem mais Tsaraat? Se você quer se precaver da Tsaraat, não fale mal de ninguém. Lembra que a Tsaraat, ela te torna um natimorto. É um natimorto. É uma pessoa que acredita que ainda tem um Espírito de Deus, mas não o tem. Como Sansão. Acreditava que estava cheio do Espírito de Deus ainda, mas quando o Espírito de Deus já tinha saído. O Ruach HaElohim, o mover do Eterno, o mover de Elohim, achando que ele tinha aquele mover nele ainda, mas quando na verdade já não tinha mais, porque o Eterno já tinha o abandonado. A mesma coisa, Shaul. Shaul também acreditava ainda que o mover do Eterno estava nele. Só que não estava, mesmo depois de Shmuel.
ter dito para ele: olha, o Eterno te rejeitou, continua ainda com pompa de rei. Tem muitos que acham ainda que pelo fato de não ter as chagas externas, podem sair falando, cometendo lashon hará à vontade, que não estão feridos, acometidos de Saraat. Eu me incluo, nós precisamos em todo momento tomar bastante cuidado com aquilo que falamos, da forma que falamos, mesmo por indignação, por chateação, por o que quer que seja. Eu digo para os irmãos que é um trabalho difícil, mas não é impossível. Que Hashem tenha misericórdia de nós. Hazalila. Bamidba, 14:4, Números 14:4. Ordenará que dois pássaros vivos e puros sejam pegos para a purificação da pessoa, além da madeira de cedro, do tecido escarlate e das folhas de isopo. A mesma coisa que está ali também em Vaikra. O Cohen ordenará a morte de um dos pássaros em uma panela de barro sobre a água corrente. Tá errado aquilo dali, né? É Bamidba 14? Não, não é Bamidba não. Desculpa, irmãos. Bamidba 14 nem é isso não. Peraí. Peço perdão aos irmãos. Só um instante. Tá errado, me perdoem, tá, irmãos? Aqui Vaikra, tá? Vaikra. Tá escrito errado aqui, ó. Vou até riscar. Aqui é Vaikra. Nossa, ficou horrível. Não, deixa assim. Depois eu corrijo no slide. Ordenará, já li essa parte, né? O Cohen ordenará a morte de um dos pássaros em uma panela de barro sobre água corrente. Quanto ao pássaro vivo, ele o pegará com a madeira de cedro, o tecido escarlate e o sopo, e os mergulhará, bem como o pássaro vivo no sangue do pássaro morto sobre a água corrente. Eu quero voltar aqui, irmãos. Essa parte aqui ela é bem interessante. Essa parte aqui me lembra, né, daquilo que as escrituras trazem de informação, né? Madeira de cedro, do tecido vermelho, das folhas de sopo. Isso aqui nos lembra do madeiro, né? Nos lembra ali do madeiro, do sacrifício, né, como corban da parte de Yeshua. Isso aqui é extraordinário. Quanto ao pássaro vivo, ele o pegará com a madeira de cedro, o tecido escarlate e o sopro, e os mergulhará, bem como o pássaro vivo no sangue do pássaro morto sobre a água da água corrente. Ou seja, vai pegar o pássaro vivo, vai embebedar no bom sentido, né? Na verdade não seria nem essa palavra, né? Mas imergir ele naquela mistura de água ali com sangue, né? E ele vai ser conduzido, levado, né? Vai embora. E aspergirá 7 vezes a pessoa a ser purificada de Saraat,
A pessoa que foi acometida com tsaraath, que está buscando purificação, ela vai ser aspergida 7 vezes com essa mistura. Ok? Em seguida, libertará o pássaro vivo em um campo aberto. Aquele pássaro que está maculado ali, manchado, é como se ele estivesse carregando, né, esse rataá, né, esse pecado dessa pessoa, embora. A pessoa que será purificada levará suas roupas, raspará todos os pelos e se banhará na água. Então ela será pura. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da tenda por 7 dias. No 7º dia raspará todo o cabelo da cabeça, também a barba e as sobrancelhas. Apará todos os pelos, lavará as roupas e banhará o corpo em água e será pura. No 8º dia pegará 2 cordeiros, está escrito errado aqui também, peço perdão. Sem defeito, uma ovelha de 1 ano, sem defeito, e 7 litros de farinha pura para oferta de grãos, amassada com azeite de oliva, e 1/3 de litro de azeite de oliva, né? 1/3 é 1 litro dividido por 3 partes. Algo em torno ali de 300 ml. O Cohen que realiza a purificação apresentará a pessoa a ser purificada com esses itens diante do Eterno, na frente ali, né, na entrada da tenda do encontro. O Cohen pegará um dos cordeiros e o oferecerá como oferta pela culpa, com os 2/3 de litro de azeite de oliva, depois os moverá como oferta movida perante Adonai. Ele matará o cordeiro no lugar do santuário, apontado para sacrificar a oferta pelos pecados e as ofertas queimadas, porque a oferta pela culpa pertencem ao Cohen, bem como a oferta pelo pecado. Ela é especialmente sagrada, separada. O Cohen pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e porá no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Polegar, tá? É porque eu estou fazendo indicação. Em seguida, o Cohen pegará um pouco dos 2/3 de litro de azeite de oliva e o derramará na palma da sua mão esquerda. Mergulhará o dedo direito, né, no caso o polegar, né, o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e o aspergirá com o dedo 7 vezes diante de Adonai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? A seguir, o Cohen porá um pouco do azeite que sobrou em sua mão no lóbulo da orelha direita. Então, veja, a primeira coisa, vai colocar o sangue na orelha direita daquela pessoa que está sendo purificada, depois no polegar da mão direita e no polegar, né, no dedão da mão, do pé direito. Beleza. Depois, só para vocês entenderem, depois que fizer o processo de aspergir o azeite 7 vezes, o azeite foi colocado na mão esquerda do sacerdote. Tá, irmãos? Não confunda. O processo que o sacerdote faz e o processo que está fazendo na pessoa que foi acometida de tsaraath. Tá? O sacerdote, depois que passou o sangue no lóbulo da orelha direita, no dedão da mão direita, no dedão do pé da mão direita. Depois disso, ele vai colocar um pouco de azeite na mão esquerda, vai pegar esse azeite da mão esquerda e aspergir, né, 7 vezes, ok? Diante do Eterno. Depois, o que sobrou
na mão esquerda do sacerdote do Cohen, ele vai pegar esse azeite e aonde foi marcado pelo sangue do animal, do Cohen, do Corban, no lóbulo da orelha, ele vai vir agora com azeite e vai selar. Isso te lembra alguma coisa? Nos mesmos lugares onde o sangue marcou, o azeite sela. Onde o sangue marcou, o azeite sela. E tendo uma coisa, e aí nós vamos para Yeshua. Yeshua, o sangue dele nos marcou, ok? Nos purificou, nos redimiu, fez expiação pelas nossas transgressões. E aí ele promete aos seus discípulos dizendo, olha, eu vou para o Pai e pedirei ao Pai que envie um Consolador. Nós conhecemos ele como Ruach HaKodesh, o mover de Hashem, o mover do santo. E aí ele diz que o mover do santo virá e convencerá o homem. Então veja, o sangue do Cordeiro nos marcou. E agora, no mesmo lugar onde houve a marca, agora vem o azeite. Né? Então é uma correlação que estou fazendo aqui neste momento com os irmãos. Né? O azeite que representa o Ruach HaKodesh, o Ruach Elohim, ele vem agora e marca, e sela. Então o Ruach HaKodesh, ele sela. E Yeshua diz então para os discípulos o seguinte, não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém até que venha, até que desça sobre vós a autoridade, o mover de Hashem. Não saiam de Jerusalém. E aí eles são capacitados, eles são selados com o mover do Eterno, que os capacita e libera dons para que eles possam fazer, agir, efetuar conforme o mover lhes concedia, lhes ordenava, lhes direcionava. E os irmãos já sabem da história. E aí, continuando. Por fim, o Cohen porá o restante do azeite em sua mão, né? O restante do azeite que estava sobre sua mão, sobre a cabeça da pessoa ser purificada, né? E fará expiação por ela diante de Adonai. O Cohen apresentará, o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado e fará expiação pela pessoa ser purificada por causa da sua impureza. Depois disso, matará a oferta queimada. É até engraçado, né? Matará a oferta queimada? Se a oferta já foi queimada, como vai matar? Né? A oferta que deverá ser queimada, né? Na verdade. Espera aí que eu vou mostrar aqui para os irmãos. Ó. Olá. Oferta de elevação, tá, irmãos? A oferta de elevação, ela também é chamada de oferta queimada, porque é através da combustão da oferta ali, dela ser queimada, que ela sobe. E por isso que ela é olá, ela sobe. Né? Aí lembra a gente também sobre a questão da aliá. Aliá, né, são as subdivisões das parashut, né? Ou melhor, subdivisões da parashá da semana, né? Parashá Hashavua. Você faz aquela divisão, são 7 divisões, a 7ª termina, né? Pela manhã do Shabat, né? Pela manhã do Shabat termina a 7ª divisão daquela porção, né? A 7ª aliá. E aliá nada mais é uma tradução bem direta, seria uma ascensão, uma subida. E a gente costuma considerar essas aliot, plural de aliá, como degraus, como degraus de uma escada. E aí são 7 degraus para você sair da base ao topo, né? Ou seja, na construção, no conhecimento da Torá, daquela porção, daquilo que o Eterno entrega para nós através do seu ruach, do seu mover, da sua ação. Então, olá tem a ver com aliá, né? Subida. Então, é a oferta de elevação, a oferta que sobe, né? A fumaça, a oferta, o cheiro, a fumaça, o calor, né? Enfim. Acho que eu me fiz entender.
O Cohen, o sacerdote, ele apresentará a oferta que sobe, né? E a oferta de grãos sobre o altar. Assim, o sacerdote, o Cohen, fará expiação por ela e ela será pura, né? A pessoa, né? Que foi acometida por Tsarat. Senão vai pensar, quem é ela, gente? Que mulher é essa? Não, irmãos, é a pessoa, tá? Que deve ser purificada, a pessoa que será purificada. Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, minha câmera tá lá de novo. Se essa pessoa ela for pobre, se essa pessoa ela for pobre e não tiver condições de apresentar outra coisa, então ela pegará um cordeiro como oferta movida pela culpa para fazer expiação por ele. São 276 gramas de farinha pura amassada com azeite de oliva para oferta de grãos. 1/3 de litro de azeite de oliva e 2 pombinhas ou 2 pombinhos, segundo o que puder, 2 pombas ou 2 pombinhos, segundo o que puder pagar, um para a oferta pelo pecado e o outro para a oferta de elevação, né? A olá, oferta olá. No 8º dia, ele trará ao sacerdote, né, para sua purificação, a entrada da tenda do encontro diante do Eterno. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta, né, pela culpa e 1/3 do litro de azeite de oliva e os moverá como oferta movida perante o Eterno. Baruch Hashem. Ele matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e porá no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, no polegar da mão direita e no polegar do seu pé direito. O Cohen pegará um pouco do azeite de oliva e o derramará na palma da própria mão esquerda, como nós já vimos anteriormente, e aspergirá 7 vezes com sua mão direita um pouco do azeite que está em sua mão esquerda, diante do Eterno. O Cohen, então, porá um pouco do azeite em sua mão no lóbulo da orelha direita, da pessoa ser purificada, no polegar da sua mão direita, no polegar do seu pé direito, no mesmo lugar do sangue da oferta da culpa. Mais uma vez, o sangue marca, o azeite sela. Por fim, o sacerdote porá o restante do azeite de sua mão sobre a cabeça da pessoa e da pessoa ser purificada para fazer expiação por ela diante da presença, né? Perante a face de Adonai. Ele oferecerá uma das pombas ou os pombinhos de acordo com a possibilidade da pessoa. Ou seja, aquilo que ela trouxe. Tudo que seus meios lhe permitirem como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada, elevação, com oferta de grãos. Assim o sacerdote fará expiação diante de Adonai pela pessoa ser purificada. Esse é o ensino para a pessoa com feridas de Saraat. Caso não possa pagar pelos elementos comuns de sua purificação, Adonai disse a Moshe e Aharon: quando tiverem entrado na terra de Canaã, que dou a... tá. Desculpa. Isso aqui é a conclusão, tá? Esse é o ensino, né, a Torá, para a pessoa com feridas de Saraat, caso não possa pagar pelos elementos comuns da sua purificação. Hashem disse a Moshe e a Aharon: quando tiverem entrado na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, eu porei uma contaminação de Saraat em uma casa de terra que vocês possuírem. Então veja só, o Eterno está dizendo que a Tsaraat, ela vai acontecer em uma casa da terra que vocês possuírem. O que está dizendo? Que quando vocês chegarem em Canaã e vocês estabelecerem a sua casa, agora que Tsaraat vai tomar a casa de vocês. Não é de Moshe e Aharon, até porque Moshe não entra, né? Na Eretz Canaã, mas está dizendo que do povo, a Tsaraat, ela iria cometer a casa. E o dono da casa virá e dirá ao Cohen, sacerdote: parece-me que há uma contaminação na casa. Né? Ele vai verificar isso. Então entenda uma coisa: existe também a Tsaraat que acomete a casa, que macula a casa, que contamina a casa. Ok, pessoal? Só para deixar bem claro isso aí, para vocês entenderem. Então vamos lá pegar essa imagem.
Vou colocar na tela para vocês entenderem como que é essa mancha aí, essa mácula. Bom, né? Vamos ilustrar. Custa nada. Ai, estou no lugar errado. Então aí, vamos lá. Espera que eu me perdi aqui. Mas aí, pessoal. Cadê? Voltei. Então, o dono da casa virá e pedirá ao sacerdote, né? Parece-me que há uma contaminação na casa. Então, só para vocês entenderem, né? Essa daqui é a contaminação. Ó. Tá aqui a representação, né, dos Kohanim, né, dos sacerdotes. Eles estão vindo aqui para investigar a contaminação na casa dessa família aqui, ó. A casa, né? Aqui é uma ilustração, obviamente, né? Porque que casa robusta, né? Olha a espessura das paredes, né? Mas obviamente que é uma ilustração, né? Gerada por IA. Tá aqui, ó, mostrando o mofo, né? O mofo na casa aqui, ó. Os Kohanim, sacerdotes investigando. E a família foi retirada da casa para investigar sobre esse mofo. E aí nós vamos ver como que funciona, né, o andamento, né, como que procede daqui para frente, né, como que é feito, o que a Torá diz, o que a Torá instrui para ser seguido, para poder avançando nessa questão aí dessa tsaraat que acometeu essa casa aí, essa carrala, né, essa sukai, essa casa. O Cohen, né, o sacerdote, ordenará o esvaziamento da casa antes de continuar inspecionando. É o que nós vimos aqui, né? A família está do lado de fora, para que ele possa continuar inspecionando, né? Os sacerdotes possam continuar inspecionando a contaminação, para que todos os objetos da casa não se tornem impuros. Depois disso, o sacerdote entrará e inspecionará a casa. Ele examinará a contaminação e se perceber que a contaminação está nas paredes da casa, com depressões esverdeadas ou avermelhadas, aparentemente mais profundas que a superfície da parede, ele sairá da casa pela porta e selará a casa por 7 dias. Vai fechar a casa e essa casa não pode ser tocada, não pode ser internalizada ali, né? Ninguém pode entrar no interior dela por 7 dias. O sacerdote virá outra vez no 7º dia e examinará a casa. Se vê que a contaminação estendeu-se para as paredes, ou seja, ela multiplicou, olha que coisa extraordinária isso. Ordenará a retirada das pedras infectadas e as lançará em algum lugar impuro, mas fora da cidade. Então ele vai ordenar que as infectadas, as pedras infectadas, elas sejam removidas e elas vão ser lançadas fora da cidade, em algum lugar impuro, lugar específico. Então em seguida, mandará raspar o interior da casa por inteiro e o reboco raspado será descartado também de igual modo fora da cidade em algum lugar impuro. Por fim, outras pedras serão assentadas no mesmo lugar das primeiras pedras, e outro reboco será posto também no mesmo lugar para revestir a casa. Se a contaminação retornar e surgir na casa depois da renovação da pedra e da raspagem dos revestimentos da casa, o Cohen, né, o sacerdote, ele entrará nela e a examinará novamente. Se vir que a contaminação estendeu-se pela casa, trata-se de tsaraat contagiosa na casa. Então essa casa é impura. Então veja, existe um processo de averiguação para saber se aquilo dele é algum problema de fungo realmente ou se é tsaraat, se aquela casa foi cometida por tsaraat. Então apareceu um fungo, uma mancha vermelha ou verde, né, na casa, os sacerdotes são chamados, é feito todo o processo. Removeu a pedra, removeu o reboco, pronto, ela está limpa. Foi removida aquela mancha ali, aquele negócio que não se sabe se é fungo ou se é tsaraat. Vai aguardar o período. E aí o que acontece? Volta para a inspeção. Se verificou que continuou, que se espalhou aquela mancha, é batido o martelo. É tsaraat. Essa casa está impura. Então a casa vai ser o quê? Demolida.
e as pedras, o madeiramento, o reboco serão retirados da cidade e levados para um lugar impuro. Ou seja, tentou só tratar o sintoma. Não resolveu tratando o sintoma, faz ali então o processo de... Nossa, eu ia falar o nome aqui agora, me fugiu. Talvez não seja apropriado falar, né? Se eu esqueci é porque realmente não deve ser apropriado falar. Enfim, destrói a casa. Além disso, quem entrar na casa enquanto ela estiver selada será impuro até tarde. Quem se deitar ou comer na casa deverá lavar suas roupas. Se o sacerdote entrar, examinar e vir que a contaminação não se estendeu pela casa, desde o revestimento, declarará a casa pura, pois a contaminação está curada. Para purificar a casa, ele pegará 2 pássaros, madeira de cedro, tecido escarlate e folhas de isopo. Gente, é praticamente o mesmo processo. Matará um dos pássaros em uma panela de barro sobre a água corrente. Pegará a madeira de cedro, o isopo, o tecido escarlate, o pássaro vivo, e os mergulhará no sangue do pássaro morto sobre a água corrente e aspergirá a casa 7 vezes. Aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue do pássaro e a água corrente, o pássaro vivo, a madeira de cedro, o isopo e o tecido escarlate. Contudo, soltará o pássaro vivo fora da cidade em um campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ela será pura. É assim, chega a ser até um pouco estranho, né? Fazer expiação pela casa, a gente acha até estranho, né? Expiação não é pela pessoa, mas veja que a Torá está dando instrução do que está acontecendo, para que possa ser feito conforme a instrução do Eterno. A gente não tem que questionar se isso é estranho ou não é estranho. A gente tem que obedecer. O Eterno não quer sacrifícios, ele quer obediência. Então, sejamos obedientes. Este é o ensino, essa é a Torá. Para todos os tipos de feridas de tsaraat, né? Para a área com crosta, para tsaraat na roupa, na casa, em um inchaço, em uma casca de ferida, em uma mancha brilhante, a fim de determinar sua pureza e impureza. Este é o ensino concernente a tsaraat. Ok? Então, aqui a gente encerra essa parte do estudo pela manhã. No período da tarde, a gente conclui, né, a porção, trazendo um outro ensinamento, a continuidade de todo esse processo do ensino aqui da Metzorah, ok? Vamos agora recitar a Birkat Kohanim. Só um minutinho para eu poder abrir aqui, só um instante. Pronto, irmãos, está aqui nosso textinho aqui. Deixa eu só puxar minha câmera para cima para que vocês possam enxergar o texto por completo. Pronto. Então eu quero que você, por gentileza, né, feche os teus olhos e recite comigo. Você quiser estender a sua mão como quem vai receber algo, recite comigo. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vihuneka, Issa Adonai panavelecha, veyasem lecha, Shalom b'shem Yeshua HaMashiach, Elohim melech neman. Que Hashem te abençoe e te guarde. Resplandeça Hashem o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Hashem o seu rosto sobre ti e conceda para ti a plenitude de paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade, que só podem vir do Eterno, o nosso Elohim. Amém. Baruch Hashem. B'shem Yeshua HaMashiach, pelos méritos de Yeshua, nosso Messias, pois Elohim, o nosso Deus, é Rei fiel. Amém? Baruch Hashem. Mais uma vez, Shabbat Shalom. Um beijo grande no teu coração. Que Hashem lhe abençoe. Que essa palavra tenha feito sentido para você, para tua família, para quem estiver assistindo.
hoje ou posteriormente, não há nenhum problema, né? Que o Eterno te abençoe. Daqui a pouco, mais tarde, a gente se vê novamente com a segunda parte, a conclusão aqui da Paraxá, na verdade, dessa casadinha, né? Entre a Tzaraat, Metzorá, né? Nessa parceria fantástica aqui com a Morá Kessia, a pessoa que eu amo tremendamente, tenho uma gratidão tremenda. Beijo no teu coração, Morá. Beijo no teu coração, meu irmão, minha irmã, que ficou aqui até agora, né? Acompanhando esse estudo maravilhoso da Torá. Gratidão, gratidão eterna pela tua vida, pela tua casa. Que o Eterno te abençoe. Daqui a pouco a gente se vê. E se a chance, se o Eterno nos permitir. Beijo grande. Até daqui a pouco. Shalom, shalom. Leitraot. That's